Olá, me chamo Sandro Schmidt, sou CCO da Revisa Hub Contábil. É uma empresa focada na contabilidade, mas temos outros negócios junto dentro do nosso hub. Esse projeto é um projeto de mais de um ano que a gente vem pensando em criar um podcast, até mesmo porque sempre foi um desejo nosso, é falar com os empresários, principalmente os empresários do nosso ciclo, que é muito importante para nós escutarmos as histórias deles e, claro, que possam transmitir essas informações, essas histórias a outros empresários, que são a nossa matriz principal do nosso país. Então, eu sou o Sandro Schmidt, sou casado com a Luciana, minha sócia, minha companheira, tenho 6 filhos e sou advogado de formação, mas apaixonado pela contabilidade. E hoje temos aqui uma honra de ter nosso primeiro convidado, que é o Rodrigo Arantes Carneiro, um empresário de sucesso aqui de Goiânia. E eu quero apresentar ele e quero que ele fale quem é o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Sandro. Obrigado. É uma honra estar participando, principalmente por ser o primeiro a estrear, esse que vai ser um podcast de muito sucesso, né? Eu sou o Rodrigo Arantes Carneiro, também conhecido como Hack, as minhas iniciais. Sou empresário, sou formado em administração pela PUC de Goiás, sou representante e franqueado das lojas Sestini e também sócio proprietário da Hack para Viver e da Ventura Casa. Bacana, bacana. E pensando nisso, em todos esses negócios que você hoje faz, Rodrigo, qual que você mais se identifica hoje? Sandro, falar em qual mais, acho que é quase como perguntar qual filho que você gosta mais. Eu gosto de todos, e uma das minhas premissas que eu consegui manter durante a minha trajetória é só fazer aquilo com que eu tenho identificação. Então, todos os meus negócios, eu me identifico com eles. Fez parte da minha trajetória escolher com muito cuidado aquele empreendimento a qual eu vou me dedicar. E também uma das premissas foi que, por mais humilde que seja esse negócio, eu dar o máximo de mim. E para a gente dar o máximo de si, você tem que se identificar com o negócio. Bacana, perfeito, concordo com você. E hoje, o Rodrigo, o que move o seu lado profissional? Porque você me comentou um dia lá, a gente batendo um papo, além disso tudo, você também é ciclista, né? Gosta de natureza. Sim. E o que o Rodrigo hoje, assim, qual que ele almeja profissionalmente? Olha, eu falo que eu tive de uma forma muito precoce, ainda quando criança, uma visão do que era daquela questão do que é a minha função aqui, né? O que eu vim fazer aqui na Terra. E aí, enquanto criança, eu tive um insight, assim, que a função nossa aqui, de acordo com os recursos que a gente recebe, a gente sai melhor do que chegou. Isso, concordo. Né? Então, o que eu venho perseguindo desde então é isso, é ser um ser humano melhor e fazer tudo o que está à minha mão da melhor forma possível. E você sempre pensou em ser um empreendedor, falando da tua trajetória de vida? Sim. Eu tive um reporte, assim, depois, até em análise e tudo, que a pessoa tem 2 opções a fazer na vida, né? Ou ela assume o papel de vítima, ou ela assume o papel de protagonista. E eu, diante do desafio, logo muito cedo, meu pai era produtor de semente e quebrou que esturricou. Foi morar lá você pensa 52 anos atrás, o que era o Parque Amazônia. Não tinha nada e ele foi morar lá. E então, diante desses desafios, eu creio que eu tive também esse insight de assumir um papel de protagonista. Bacana. Então, de acordo com as adversidades, o que eu buscava era como vencer essas adversidades, né? Então, meu pai procurou inicialmente para poder sustentar a casa, junto com a minha mãe, foram fazer biscoitos caseiros, e já me levava para ajudá-lo, atendendo a clientela. Também começou a fazer a feira hippie e também, por uma característica dele, ele sempre
não, meio que nos impunha uma situação de que para a gente conseguir algo, a gente tinha que conquistar aquilo. Então, assim, a gente chegou em situação da minha casa, e assim, com 9, 10 anos, que até o papel higiênico do meu uso eu comprava. O sabonete, o shampoo. Isso que eu ia te perguntar, foi bem jovem, bem cedo, né? Sim, foi. Com 5 anos a gente já atendia a clientela, já fazia a feira hippie. Caramba. E eu falo que eu tive o meu primeiro insight empreendedor solo aos 11, porque ele teve que fazer uma cirurgia de hérnia e não pôde dirigir. Então não podia me levar nas clientelas. Então eu falei, eu tive uma ideia aqui, vamos pegar uma cesta de Vime e eu pego o ônibus, pego o transporte coletivo e vou fazer essa clientela. E aí, então eu comecei essa trajetória pessoal aí de conquistar a minha própria clientela. E então eles faziam os biscoitos, eu vendia e ganhava comissão. Seu pai? Do meu pai, dos meus pais. Dos seus pais. Então, aí, a partir daí, eu tive a minha independência financeira total, né? Então, em termos de escolher colégio, pagar o colégio, Olha de comprar só. as Com roupas. quantos anos? Com 11. Poxa vida, olha só, pessoal. Que exemplo. É um exemplo que hoje em dia a gente não vê mais, né? É um exemplo que a gente não vê mais. Infelizmente. E qual foi o seu primeiro negócio? Foi esse seu primeiro negócio ou não? Claro, qual o seu primeiro negócio de fato que você criou? Sandro, eu acho que, eu não sei chamar de negócio, mas a questão, eu nasci, eu acho que com essa veia de vendedor, de empreendedor e de me virar, né? Então, assim, eu tinha uma necessidade na casa dos meus pais, que, falando lá no Parque Amazônia, que era uma casa, um lote grande e tudo, eu tinha o meu galinheiro, e do meu galinheiro eu extraía o esterco de galinha e vendia. Olha. Tinha, você, não sei se se recorda, há 40 anos teve a fase do confrei. Era uma planta milagrosa, sarava Sim. tudo. Você Lembra também do tinha? confrei? Plantava o confrei, vendia na feira a folha de confrei, fazia o que a gente chamava de din-din, que é você fazer um suco, coloca na forma de gelo e põe um palitinho, forma um picolézinho ali. Já tive até a minha própria caixa de engraxate. Depois eu vendi o meu avô e depois o meu pai comprou essa pequena fábrica que é de pipoca. Não sei se você também já viu. Você coloca numa máquina o milho ou até mesmo você também faz de macarrão e aí ela esquenta e estoura e vira aquela pipoca de arroz, né, por exemplo. Uhum, sei. Também vendi. Eu acho que é difícil ver o que eu não vendi. Pois é, e tudo resume em vendas, né? Sim. É isso que foi interessante quando eu te conheci, te batendo papo, e agora mais ainda, é que os empreendedores, de fato, acabam se projetando através das vendas, né? Eu também me identifico desde de moleque vendendo, né? Então, o que me trouxe até aqui foram as vendas, né? Foram a área comercial, bater na porta, né? Sandro, e não é fácil. Para mim tem uma coisa muito importante até para o nosso telespectador que está nos ouvindo. Na verdade, mais do que vender, a principal coisa que eu acho que um empreendedor tem que ter é coragem. Olha, você falou a palavra que, inclusive, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes com o nosso time lá da operação dentro do escritório de contabilidade, algumas pessoas perguntaram, que eu também contei minha história para o meu time, né? E alguns já me perguntaram, Sandro, qual é a palavra que define a sua vida? Eu falo coragem, né? Coragem. E eu falo que eu conhecia a Luciana, minha esposa, que ela é muito corajosa também. Então, assim, deu certo. Eu não sei se é coragem ou doidura, né? Porque eu falo que eu até vi um vídeo desses dias, uma pessoa comentando assim, tudo que ensinam eu fiz diferente, né? Então ensina assim, economize, planeje, cuidado, não põe o carroça na frente dos bois. Ele falou, eu fiz tudo ao contrário e deu certo. Ele falou, então, e não era uma escola que a gente aprende isso, né? Não existe, você fez administração na PUC, né? Sim. Eu também estudei na PUC um período de direito, depois eu terminei na Universo. E eu falo, não existe faculdade que ensina a gente a empreender, né? Sim. É a vida.
E aí o que eu quero dizer é que a gente agora chegando nessa idade, a gente já quer, como se diz, contribuir com os que estão Sim, começando, né? bacana Então, por isso. isso que eu estou falando muito dessa questão da coragem, porque às vezes as pessoas pensam, eu preciso de ter um recurso, eu preciso daquilo. Não, gente, o principal é coragem, é o que mais atrapalha o empreendedor. É porque muitas vezes a gente tem boas ideias, tem iniciativas, tem conhecimento, mas não tem a coragem de dar o primeiro passo, né? Então, o que me marca então, para vocês comporem uma criança de 11 anos, ter a coragem de propor isso para os pais, pegar um ônibus sozinho, descer na rua e sair oferecendo, entrando num comércio. Né? Quantas pessoas não têm essa questão do vendedor? Ele tem a dificuldade de encarar uma outra pessoa e oferecer um produto. O não, né? O não É, é difícil, né? E claro que a gente vai ficando mais maduro, o não vai ficando mais complicado na nossa vida, né? sim. E eu acho assim, tudo que você está falando faz todo sentido. E qual foi o momento decisivo que você acredita que mudou a sua vida? Assim, qual foi o ponto de virada na sua vida, no seu momento de lá atrás para o momento, por exemplo, você começou com a Cestine, o Não, então, primeiro. É, então, como disse, eu comecei vendendo de quase tudo que me davam a mão, ou que tinha que eu vi uma oportunidade. Depois eu tive o que eu considero meu primeiro upgrade, que foi quando um casal de tios que eu tenho uma gratidão muito grande por eles, o Edmar e a Virgínia, me chamaram para trabalhar na loja de calçado deles. E isso para mim foi assim, uma coisa marcante, É, porque era uma loja conhecida e então eu falei assim, eu me senti como realmente tendo dado um passo a mais na vida, como eu assumi o papel de vendedor de calçado. que legal. É, E você e- sabe que eu já vi muitos empresários falarem que o vendedor de calçado é o exímio vendedor, né? Que ele tem que se ajoelhar, se agachar para o cliente. Então, uma situação, não é legal, mas eu falo assim, já me falaram, se você quer achar bons vendedores, procure os vendedores de calçado. Então sim, faz todo jus a isso. E quando você fala de tio, eu também quero também aproveitar e agradecer um tio, eu tenho em comum com você, porque a pessoa que me trouxe a Goiás, que me mostrou o mundo tributário, foi meu tio ali. Grande abraço a você, meu tio. Tenho muita gratidão a ele também. então, e aí então tive essa trajetória como vendedor de calçado, pude também aprender bastante. Na sequência, eu fui convidado por um outro tio, agora um tio paterno, que é o Clóvis, para trabalhar na confecção dele. Lá eu fui office boy. Mas aí quando eu falo em relação à oportunidade, e você dá valor em qualquer oportunidade que você tenha, é que eu agarrei essa oportunidade como office boy também para ter um outro patamar de aprendizado, que aí lidava com conhecer uma indústria, conhecer ele também, além da indústria, ele tinha a loja, e eu assumi um papel de novo de protagonista. Então, quando eu ia, se vocês não lembram, eu tinha às vezes dias que eu ia em 9 bancos para pagar boleto. E cada banco desse era Sim, uma fila sim, sim. fenomenal. E a maioria dos office boys, quando você ia pagar um boleto, tinha uma vírgula no cheque que estava errada, volta para trás que não pode pagar. E aí o cara voltava para trás, passava no fliperama, ficava ali, não tinha atitude nenhuma. Eu não, eu já encarava, ia lá, não, quer falar com o gerente, por que não vai aceitar? Deixa eu entender, não aceito. Então, eu tive esse instinto. Então, isso já era uma escola de como ser Sim, empresário, né? sim, sim. E, e eu vi depois que esse tio tinha com ele uma representada que ele não estava tendo tempo de atuar. E aí eu falei, ó, tio, você não quer deixar eu tentar aqui, né? Que era uma empresa de malha chamada Gabarito, de Minas. Hum. E ele me deu a oportunidade, agarrei também, e esse foi o meu primeiro contato com esse mundo de representante. Então, eu atuava durante um período como office boy, ia em banco, limpava a loja e tudo, e na outra eu encarava o representante. Isso já com 17 anos, mais ou menos. E com isso eu conheci boa parte das confecções de Goiânia. Naquele período,
1990, 91. Goiás passava por um boom no mercado de indústria de confecção. Mas a representada em si, que tinha um modelo diferente de vender a camiseta, a malha já cortada, já meio que pré-fabricada, não deu certo. Na sequência, esse casal de tios, o Edmar, me chamou de novo para uma representada que ele tinha pego de Sacramento, que eram bonés e mochilas, que inicialmente essa empresa ela fabricava para vender pequenos bazares, lojas populares. E eu tive uma sacada, falei, por que não oferecer para essas confecções e já oferecer para colocar personalizado com o nome delas? Olha aí. E foi, assim, uma sacada que deu muito certo. O pessoal, eu tinha feito o relacionamento, o pessoal me atendeu, gostou da ideia e a coisa foi girando. E aí, de novo, eu falo da questão da importância do protagonismo. Ele ainda não tinha a qualidade necessária no meu entendimento. Então, o que eu comecei a fazer? Além de assumir o papel de representante, eu fui ajudar a fábrica a se melhorar. Então, tinha uma empresa muito conhecida de bonés aqui em Goiânia, uma fábrica de bonés aqui em Goiânia. Eu fui para a porta, abordei, os operários estavam saindo de lá, falei, você não quer ir me ajudar a ensinar o pessoal de Sacramento a como fazer um silk melhor? Olha só. O cara topou, então comecei, pus o cara dentro do carro aqui e fui parar lá em Sacramento com ele. Fomos a São Paulo procurar material melhor. E com isso, Sandro, eu consegui vender tudo que o cara conseguia produzir. Olha que interessante, sabe, Rodrigo? Você falando isso me remete àquilo que eu às vezes comento dentro do escritório. Existem muitos empresários de sucesso, com histórias muito legais, que precisam ser contadas, sabe? Principalmente os mais jovens precisam ouvir isso, porque a gente não ouve mais isso, sabe? Eu também comecei a trabalhar muito cedo, sempre gostei, sempre me interessei em ganhar meu dinheiro. Meu pai era daquele que eu pedi um dinheiro para ele quando era criança, assim, moleque. Para que você quer? E eu falei, poxa, eu preciso aprender a ganhar meu dinheiro e não precisar dar satisfação, né? Então me moveu isso também, né? Com 16 anos já tinha minha renda, ganhar meu dinheiro, enfim. Mas isso é muito importante, que às vezes as pessoas saem daqui de Goiânia, vão a São Paulo, aprender com pessoas de palco, como empreender, como vender, sendo que você tem aqui vários empresários que eu conheço, né? Pessoas igual você, que tem muito que ensinar, muito que contribuir. Isso é muito importante. Por isso que você foi meu convidado, porque aquele dia eu senti isso em você. Eu falei, cara, o Rodrigo, ele tem uma história muito legal, que agora está me contando mais ainda, né? E, Rodrigo, e o que te trouxe esse mundo de franchise? Como chega você nesse mundo aí? Então, eu cheguei através da Sestini. E aí até, se me permite, Claro. eu queria voltar, que acho que acabou que eu não te respondi a pergunta sobre a grande virada, né? E aí isso vai também me facilitar a chegar no franchise. Então, eu tive esse período muito bom com a Saks, que é a empresa de Sacramento. Tão bom que eu também decidi montar uma loja para vender os produtos deles no atacado. E eu então montei a minha primeira loja aos 20 anos. E para buscar novos produtos para colocar nessa loja, eu fui a São Paulo. Chegando em São Paulo, em 94, a gente estava parando, 94, 95, a gente estava passando por aquele período de abertura do mercado brasileiro para o importado. Sim. E no que eu fui para a feira, saí daqui assim, sem saber o que eu ia fazer em São Paulo, mas buscar uma oportunidade. E fui para a feira com essa abertura de enxergar alguma coisa. E eu passando pelo corredor da feira, olhei para um stand, vi um produto diferente do que a gente via aqui no Brasil. E também lá dentro eu vi uma pessoa jovem, tudo parecia um boné na cabeça, uma jovem com cara de europeia com um notebook. O que era? O dono da Sestini, que é judeu, que estava vindo à sua primeira feira, apresentando os produtos da Sestini.
entrei no stand, me apresentei, falei, ó, gostei dos seus produtos e tudo, você me dá uma oportunidade, você me dá crédito, né? Posso comprar os seus produtos? Ele olhou, acho que gostou da minha cara também, consentiu, eu fiz o pedido, na sequência até fui lá no CD deles, pus o produto dentro do carro e vim para Goiânia. Cheguei legal. aqui e comecei a oferecer o produto para alguns clientes e tudo, o pessoal gostou. E 6 meses depois eu voltei, isso em julho de 95, e também pedi a oportunidade para ele. Falei, ó, você não quer me dar a oportunidade de ser seu representante em Goiás? Isso com 21 anos, né? A empresa estava começando, acho também que ele olhou e falou, bom, acho que não tem nada a perder com esse cara. E também topou. Mas assim, isso então para você ir entendendo minha trajetória ao franchise. Sim. Mas em relação à sua pergunta sobre a minha grande virada, foi a decisão de entrar para a faculdade. Eu já ganhava um bom salário, bom mesmo para um jovem de 20 anos. Sim. E eu lembro que quando eu tive a iniciativa, o próprio dono da empresa falou assim, cara, você está ganhando tão bem, para que você vai inventar negócio de estudar e tudo? Eu falei, não, eu acho que é necessário. E foi através também dessa iniciativa de ter essa percepção de que o estudo é fundamental na nossa trajetória, que eu acho que realmente virou a minha chave, porque isso permitiu que eu ampliasse os meus horizontes, e principalmente ali começou, que era uma outra necessidade minha de perceber como que eu ia dar continuidade àquela premissa que eu estabeleci como criança, de me tornar um ser humano melhor. E foi na administração da PUC que eu conheci a psicologia. E vi ali que assim, é isso que eu preciso, é através dela que eu vou tornar uma pessoa melhor. Ela ajuda as pessoas a serem melhores. Então, eu concebo que a minha grande virada foi essa iniciativa de ir para a faculdade, de ter acesso a conhecimento. Eu fui muito feliz com os professores que eu encontrei na PUC. Eu fui muito feliz também que eu tive uma percepção de ver que muito da grade curricular era para formar grandes executivos, ou seja, pessoas que iam trabalhar em grandes empresas. Sim. E eu falei, não, eu quero trazer isso aqui para mim ter meu negócio, por mais que ele seja, a minha lojinha é pequenininha, mas é o meu negócio. Sim, com certeza. Então eu ia fazendo os trabalhos para aperfeiçoar a minha lojinha, mas que era o meu negócio e de novo ali exercitando como ser um empreendedor. O seu conhecimento aplicado no seu negócio. No meu negócio. Eu percebo, isso é nítido, né? Não só eu, mas as faculdades, né, do Brasil ou do mundo, elas são doutrinadas a ensinar as pessoas a trabalharem para alguém. Sim. Né? Não gera aquela curiosidade da pessoa. Como você falou, falta também é posicionamento e coragem. Né? Isso é uma coisa que a pessoa tem, né? Tem ou aprende a ter. Né? Eu acho que também tem isso também. Né? Dependendo da situação, tem pessoas que aprendem a ter coragem. Né? Você concorda com isso ou não? Tudo pode ser aprendido, né? Ocasião. Tem algumas coisas que são inatas, né? Mas eu considero que eu sou uma pessoa que sempre foi muito humilde, muito determinada a aprender. E eu acho que, assim, a situação nasce primeiro da gente ter autoconhecimento, a gente conhecer, a gente identificar aonde a gente é bom, no que a gente é bom e no que a gente não é bom. E então, identificando no que você não é bom, você procura aprender. Sim, né? Você vai atrás do conhecimento, você vai atrás de procurar, de entender como fazer melhor aquela situação. Uma vez me perguntaram, Sandro, poxa, você consegue gravar? Você consegue? Eu falo, olha, não é uma coisa que eu adoro, que eu gosto, mas é a necessidade. Eu preciso, então não tem quem faça para mim, eu tenho que fazer. Né? Então, as coisas são por aí. E hoje, agora falando do varejo. Desculpa, acho que eu sou um convidado diferente, né? Porque geralmente claro. Tem convidado que às vezes eu vejo
que ele se esquiva das perguntas, Sim. e eu sou o convidado que fica preso, assim, querendo responder. Claro. De novo, eu acho que eu não te respondi a questão do franchise. Eu acho que por essa minha característica de ser tão atencioso, concentrado em tudo que está se falando e tudo. Então, e por assistir outras entrevistas, agora no papel de entrevistado, eu fico assim, Claro. querendo que para as pessoas que estão ouvindo, assim, falar, mas o cara perguntou e não respondeu. Não, mas você então, é o convidado. Terminando o racional aqui, eu então assumi a representação da Sestini no estado de Goiás. E para minha felicidade também, o negócio foi muito bem. Começou a vender muito bem. Era muito inovador os produtos, diferente de tudo que tinha. E eu comecei por Goiás. Logo eu pedi para eles me passarem em Brasília. Eles não passaram, mas falou, se você quiser ir atender um grande cliente que tem lá sem ganhar nada, a gente te passa. Eu falei, eu quero. Olha. E aí, então, comecei a atender o maior cliente que tinha em Brasília, sem ganhar, só dando atenção para ele. E também comecei a pesquisar novos clientes, né? E, naturalmente, a coisa aconteceu. Me deram a oportunidade, e aí, pelo que o trabalho que eu realizei, de atuar em Brasília. E, na sequência, me ofereceram o Tocantins. Então, fiquei atuando nesses 3 estados. A Sestini assumiu um protagonismo muito grande no mercado de malas e mochilas do Brasil, porque ela foi adquirindo as principais licenças. Nesse período, licença era muito importante para o desempenho de um produto escolar, da mochila escolar. Então, a criança, às vezes, não comprava um produto da marca Sestini. Ela comprava um produto que era da Barbie, da licença Barbie, do Hot Wheels, do Mickey, da Minnie. E a Sestini pegou todas essas principais licenças. E então foi um período também muito feliz de grande crescimento, rápido crescimento. E eu então atuando como representante, mas sempre me perguntando, poxa, parece que eu queria algo mais, eu ainda não estou me sentindo totalmente realizado aqui. Mas acho que aí também entra uma outra característica importante, que é a gente ter perseverança e paciência. Concordo. Porque sempre eu olhava, mas eu não identificava com aquela oportunidade. E se eu não me identificava, eu não me sentia confortável de dar o próximo passo. Mas vinha o desconforto, o incômodo, nossa, o tempo está passando e eu ainda não estou me encontrando aqui, mas eu fui lidando com tudo isso e, de repente, para minha surpresa, em 2013, a Sestini apresentou o projeto de franchise. Que até então era só representação. Era só representação, e a Sestini só vendia no multimarca, só vendia para lojas que trabalhavam com multimarca. Ela não tinha o projeto de franchise. Né? E, inclusive, isso causou um grande alvoroço no mercado, que o cliente do multimarca se sentiu meio que ameaçado, né? A Sestini agora vai ter loja também e tudo. Então, houve um desconforto, mas que ali já era o início de uma trajetória que várias outras marcas fizeram. Né? A Hering é uma delas, a Lupo, várias marcas começaram a entender que no que ela estava atuando no franchise, ela estava trabalhando para fortalecer a sua marca. Sim. Total. E então eu assistindo o anúncio daquilo, aquilo mexeu comigo, mas eu fiquei observando, falei, será que isso é para mim? Será que não? É arriscado? E fui amadurecendo aquela ideia e tomei atitude, de novo, quando eu falo da questão da coragem. Sim. Porque eu entendi, e por ser representante, quantos empresários eu atendi, quantos lojistas eu vi quebrar, né? E o meu receio é falar assim, cara, esse negócio, diferente da representação... Uma loja física. Eu posso perder rapidamente tudo que eu conquistei. Isso. Porque você fechar um contrato de locação com o shopping, assumir as responsabilidades e tudo, uma loja, ela dando prejuízo recorrente, ela, em questão de meses, ela te quebra. Mas, felizmente, foi outra
outra iniciativa que eu tive que foi muito feliz. Não é fácil, né? Sair de uma representação para você ir para um varejo, ainda mais em shopping, né? Uma coisa nova, né? Era uma Sim. coisa nova. Isso é coragem, não é fácil. E hoje, o que você enxerga do varejo nível Goiás ou nível Brasil? Como você enxerga hoje o varejo? Olha, como te falei, eu comecei toda a minha trajetória lidando com vendas, né? E vendas, você lida com pessoas. E lida também com a questão de você se capacitar para atender a necessidade das pessoas. Então, acho que o varejo é isso. É você lidar com pessoas e, no final, entregar a satisfação da necessidade do consumidor. Eu gosto muito de atuar no varejo e o que eu vejo é uma transição, assim como ocorreu muito claramente quando foi o fim da hiperinflação no Brasil, que muitos empresários eles lucravam não por conta da sua gestão em si, mas por saber lidar com alguns benesses que a inflação dava, né? Uhum. E então isso fez com que muitos empresários não se adaptassem e ficassem no caminho. E atualmente, com a perspectiva da entrada definitiva da reforma tributária, eu entendo que é um desafio e uma outra grande oportunidade para os empresários que são realmente gestores do seu negócio. Perfeito. O que eu acredito é que esse mercado como um todo, e em especial o varejo, ele vai ser vai ter a necessidade de ter gestores profissionais atuando nesse mercado. Perfeito. Inclusive, foi um dos assuntos que nós conversamos, né, um tempo atrás, que eu digo sempre que a reforma tributária ela vai separar os amadores dos profissionais, né? Então, aquele empresário que ainda trabalha de forma muito artesanal, ou melhor, muito amadora, né? Podemos dizer outras palavras, mas de forma amadorismo, ele está fadado a ser cobrado no futuro, tá? Então, assim, os empresários precisam ter essa visão de olhar para as pessoas, né? Que isso vem a psicologia por trás. Não quando a gente fala de vendas, né? As vendas, tal, beleza, mas as vendas a gente tem que entender de pessoas. Sim. O empresário ele precisa se antenar com a tecnologia, que isso é fundamental, né? E, claro, ele precisa se cercar de excelentes profissionais do seu lado. Porque essa mudança, né, que eu falo, a reforma tributária, ela não é uma reforma, eu falo que é uma nova estrutura tributária que ela vai mexer muito, né? Principalmente para quem é B2B. Então, são muitas coisas que os empresários precisam começar a rever isso de forma muito profissional. E o que trouxe, falando agora, você tem a franchising e agora você está você tem outros negócios aí que você pode contar para a gente aí? Claro. Então, como eu te disse, o meu norte sempre foi fazer aquilo que eu gosto. E eu até estava pensando aqui que eu esqueci de colocar no componente inicial da minha trajetória o apreço que eu desenvolvi na casa dos meus pais, lá no Parque Amazônia, com a questão da casa. Até por conta do simbolismo que foi a questão do meu pai ter perdido tudo, mas ele garantiu a morada, um lugar para a gente morar. Então ali era o nosso porto seguro. Por mais humilde que fosse, mas era um teto, né? E era até não só um teto, mas como era um lote grande, então ali ele tinha uma vaca que dava o leite para a gente, tinha a criação de galinha, tinha muitas plantas. Era uma pequena chácara, assim, mas acho que uns 4 lotes, mais ou menos. Bacana. E eu fui também, não sei explicar, mas fui desenvolvendo esse apreço por melhorar a minha condição ali. E eu fui premiado com 2 características bem opostas
do meu lado materno e paterno. Então, o meu pai, uma pessoa que vinha de herança rural, né, dos pais que tinham fazenda, Sim. ele mesmo tinha e tudo, e uma coisa mais rústica. E os meus avós maternos, que eram comerciantes, mais urbanos, gostavam das coisas organizadas. A minha avó, eu brinco que marcava, era aquela pessoa que o pacote de bolacha era fechada com a liguinha para ficar bem fechadinho, as coisas cada um no seu lugar. E então eu fiquei fazendo a gestão daquela questão de gostar das coisas simples e rústicas, mas também ao mesmo tempo gostar de um ambiente limpo, organizado, e que proporcionasse, assim, eu falo, uma vida melhor, né? Sim. Então e até também nas minhas brincadeiras, eu começava ali a fazer casas de barro e tudo, e decidi até que eu ia mexer com casa. Então, antes de pensar na administração, eu até pensei na engenharia. Olha. Mas logo que eu prestei o primeiro vestibular, eu falei, cara, não estou preparado, não vou dar conta. E então eu adiei esse sonho, mas sempre fui, é o que eu falo da paciência e da perseverança, Sim. Organizando a minha vida, porque eu falo assim, em algum momento eu quero ir para esse meio, é onde eu me sinto bem. E aí falo assim também dos laboratórios, né? De como a gente vai organizando a vida. Eu, apesar de ter, engraçado, a consciência que financeiramente não era inteligente como o primeiro grande investimento da vida, você investir numa casa, fui como se diz, atraído por esse desejo. E até mesmo antes de casar, enquanto noivo, fui com a minha esposa atual, a Nara, escolher um lote lá na Aldeia do Vale, que também era um fim do mundo, né? Imagina. Apesar de estar aí dentro da cidade, Sim. mas às vezes como que a gente fica ligado com muitas questões da infância, né? Sim. Olha só, então eu fui buscar um local que também envolto de natureza, que remete ao passado, né? As tradições. E fazendo não precisa, acionando nessa receita as minhas inspirações, os meus desejos internos de conciliar aquela herança materna e paterna. E então comprei o lote, casei e logo em seguida comecei a mexer no projeto. E Sandro, realmente eu falo, o pessoal tem que criar um curso para que todo aquele que vai ter iniciativa de construir a sua casa, de comprar o seu primeiro apartamento, porque a gente idealiza muito e eu acho que é por isso que tem tanta frustração. Sim. A gente entra sem noção nenhuma. E eu caí também nessa. E eu fiz um projeto de uma casa muito grande. E eu só percebi isso na hora que eu estava já ali levantando as paredes e que eu via que o dinheiro estava escorrendo igual água. O sonho era muito grande. Era muito grande. E fiquei 7 anos da minha vida para construir essa casa. Pondo tudo que eu conquistava, eu punha ali dentro. Mas tá vendo que às vezes o mundo dá algumas voltas, mas não sem propósito. Eu estava também fazendo como se diz, mais um treinamento ali para chegar num momento como agora e você poder pôr em prática aquele aprendizado. Sim, 7 anos, mais que uma faculdade, né? Assim, normal, né? Exatamente. E depois disso, né? Claro. Porque a gente nunca termina uma casa, né? Ela está sempre por ser construída. Sim. E então depois eu fui aperfeiçoando e também terminando, porque quando eu entro, assim, 7 anos foi para poder entrar para dentro. Porque quando eu entrei para dentro, inclusive, os quartos, além dos quartos dos meus futuros filhos, não estavam nem prontos, né? Tava tudo no reboco ainda. E então depois, um pouco antes da minha filha nascer, a gente foi lá e finalizou o quarto dela. E então até hoje a casa não está pronta. E aí entrando na sua pergunta, eu venho idealizando e agora estou prestes a entregar o primeiro produto desse projeto, que é a Hack para Viver. E a Hack para Viver tem a pretensão de ser
uma assinatura de qualidade para uma morada que esteja preparada para a pessoa entrar e começar a sua própria trajetória. Eu estou tomando esse cuidado até por conta dessa minha ligação grande com a psicologia, com a psicanálise. Então, que eu falo que assim, na vida, a vida nunca está pronta, uma casa também nunca está pronta. Então, eu estou dizendo que é o melhor, o que eu estou querendo proporcionar é o melhor começo, o mais bem cuidado. Então, eu vi essa oportunidade no mercado goiano. Eu vi que a gente tem muitos bons empreendimentos, muito bem localizados, com fachada de prédio muito bonita, com assinaturas mundiais. Mas quando a gente eu ia para ver o apartamento em si e tudo, eu falava, parece que não está ornando totalmente. Eu acho que está dando-se menos importância para aquele que será o ambiente onde a pessoa vai morar, vai viver. E também lembrando do quanto a casa dos meus pais foram importantes como porto seguro. Então, o que eu estou desenvolvendo é um projeto que envolve cuidado, envolve curadoria, para poder oferecer para o consumidor uma morada que também que permita essa segurança, essa sensibilidade de além do tijolo, né? Sim. E aí, como eu também sou muito grato pela minha trajetória nesse mundo do autoconhecimento, eu estou querendo trazer isso para esse negócio. Já tem no mercado uma consciência muito grande de você trazer a saúde para dentro de casa, né? Que a casa ela influencia na sua saúde. Com certeza. Então, eu estou tendo todo esse olhar para agora lançar o projeto, que é a Hack para Viver, e esse primeiro produto, que é um apartamento no setor marista, que eu estou chamando de primogênito. E está sendo, então foi feito com muito cuidado e estou com uma expectativa muito grande, mas ao mesmo tempo satisfeito porque é uma coisa que eu estou fazendo com satisfação. Eu já vi as fotos, né, desse empreendimento, e eu sei que você comprou coisas de primeira linha, né, um projeto muito lindo, que é fantástico, né, somente para um casal, né, para um casal que tem um filho, às vezes um filho pequeno ali, é uma coisa, me chama, ou não, mas enfim, é um sonho, é um sonho para quem o Rodrigo vai ter grande sucesso nessa empreitada aí, um baita de um projeto. Rodrigo, e você também enveredou aí para o mundo de móveis, né? Sim. Que também tem tudo a ver com que você, com esse mundo de casa, né? Dessa história sua aí. Pois é, Sandro, olha como que é interessante e como que as coisas vão se interligando, né? E muito do que a gente falou aqui. De novo, com essa trajetória com a Aventura Casa, ela começa com coragem. Vou te falar por quê. Há 8 anos atrás, eu fui convidado por um amigo, um grande amigo, para participar da reinauguração da loja da mãe dele. Ventura Casa está completando 40 anos, tem uma trajetória muito bonita no mercado de imóveis de Goiânia, e sempre muito bem gerida pela dona Janete Cecílio, pela família. E então, participando desse evento de reinauguração, eu olhei aquele ambiente, tive uma sensação gostosa e falei, não, que mercado bacana, me tocou. Numa outra oportunidade, conversando com esse amigo, eu falei, cara, mas assim, um negócio grande, assim, eu não tenho dinheiro para pensar nisso. Mas, de novo, você tem aquele insight e vem a questão da coragem. Né, o que custa eu tentar, né? Então, eu virei para o meu amigo e falei, Daniel, cara, se algum dia se vocês pensarem em vender esse negócio, essa loja,
você lembra de mim. Então, joguei essa proposta e toquei a vida. Então, passados aí quase 8 anos, quando eu comecei a fazer o trabalho de pesquisa, de curadoria para a Hack para Viver, para o primogênito, teve inclusive a fase de escolher com muito carinho os móveis, né? Sim. E dizendo o Daniel que estava realmente, eles estão passando por uma fase também de muito sucesso no negócio principal deles, que é a Raicar, que vende os carros da Honda, e também eles estão abrindo lojas de moto, né? Uhum. A Brava Motos. E com isso ele não está tendo muito tempo de dar uma dedicação que a aventura merece. Sim. E ele falando que nessa procura de uma alternativa, de uma pessoa para entrar nesse negócio, me viu num desses eventos e falou olhou assim e falou: olha aí, o cara que eu estou precisando. E na sequência me convidou e eu falei: opa, bacana, estamos dentro, vamos junto. E tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Uma bela de uma loja, né? Eu estive lá. Sim. Show de bola. Eu estou imerso lá já há 6 meses. Eu brinco de novo que para negócio a gente também tem que ter esse cuidado de não deixar se deslumbrar pela parte, vamos dizer assim, estética do negócio, né? Sim. E aí eu uso o termo de que a gente às vezes fica muito ansioso para ver o asfalto no bairro. Mas antes do asfalto tem que vir o esgoto, a água. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer na analogia aí é criar estrutura, uma estrutura forte para você mudar realmente o negócio, né? Então, eu estou fazendo todo um trabalho de reestruturação, e dentro desse trabalho de reestruturação foi aonde nos conhecemos, né? Claro. Eu identifiquei a necessidade de ter um parceiro confiável, com expertise, que me ajudasse a cuidar dessa parte tão importante do negócio, que é a parte contábil e tributária. Bacana. E para nós está sendo uma honra, Rodrigo, poder colaborar, fazer parte dessa história. E a gente faz também com muito amor, né? Eu também falo que eu aprendi. Eu antes, confesso que até uns 5 anos atrás eu trabalhava muito pelo resultado. Mas depois acabei aprendendo com a Luciana a pôr o amor, né? A sentir amor pelo que eu faço, a levar o resultado para os nossos clientes com amor, sabe? Com satisfação, com alegria. Isso acaba... Eu via ela falando isso e eu falava: mas será? Tal. E hoje eu entendo, né, que é muito importante a gente trazer satisfação, né? Amor daquilo, mesmo que seja através de números, né? Mas sim, a gente colabora com isso. E, Rodrigo, aquele dia na loja, a gente conversando, você me chamou a atenção de uma coisa, né? A preocupação sua com Goiânia, né? Você falando: Sandro, poxa, Goiânia, né? A cidade, os empresários terem um olhar para uma praça. Isso me chamou a atenção, porque realmente, depois daquele dia, eu tive observando, falei: caramba, precisa disso, né? Sim. E o que você pensa em contribuir? Qual que você pode explanar suas ideias aí para o público? Sim, posso, claro. Então, de novo, eu não sei explicar como que essas coisas aparecem na mente da gente. Uhum. Mas desde criança que eu tinha essa ligação de perceber o local que eu morava e também os outros locais que a gente vinha através de filmes. E era interessante que eu começava a formar na minha mente, assim, gente, acho que dá para fazer um filme bacana aqui nesse bairro melhor de Goiânia, que não mostre só favela, coisa feia. Que uma coisa que eu ficava incomodado era assim: você via nos filmes tantos lugares bonitos, né, nos Estados Unidos, na Europa e tal, e os filmes daqui mostravam só lugar feio e tudo.
E eu ficava assim, querendo com esse incômodo. E também, por um outro lado, tinha uma percepção minha, ou um questionamento, na verdade, que eu falava com Deus assim, "Não, mas Deus, tanto lugar bacana, né, para eu ter nascido, eu podia ter nascido lá na Europa e tudo, nos Estados Unidos, por que que eu fui nascer logo aqui no Brasil, em Goiás, em Goiânia?" Por alguns anos eu fazia essa pergunta, mas e o bom é que a gente vai crescendo, vai adquirindo mais conhecimento e vai mudando algumas visões. Então, depois eu pude ter a oportunidade de viajar muito por esse mundo afora, de adquirir conhecimento e eu inverti esse raciocínio. Eu falei, Deus, eu podia ter nascido em tanto lugar perdido, tanto lugar largado, tanto lugar feio e tanto lugar com guerra e tudo, e eu tive a oportunidade de nascer nesse lugar tão maravilhoso que é o Brasil, que é Goiás, que é Goiânia. Perfeito. E então eu inverti os meus valores, mas mesmo assim, dentro desse meu olhar, dessa minha sensibilidade, eu percebo que para a gente ser próspero, mas aí vem de novo o interno e o externo. Uhum. A questão do que eu aprendi lá atrás na casa dos meus pais, da importância de você cuidar da sua morada, do seu lugar, de você manter minimamente limpo e organizado. Isso traz prosperidade. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente é uma coisa tão simples Sim. e básica para a gente ter sucesso. E então eu fui tendo essa sensibilidade e percebendo e me incomodando. Às vezes, como a gente tem uma natureza tão bela, a gente tem também aqui em Goiânia uma sociedade diferente de muitos lugares do Brasil. Temos prosperidade, mas ainda o quanto falta essa sensibilidade dos governantes e de nós, empresários, Sim. né? De tentar contribuir para a gente fazer essa virada. Então, assim, o que eu venho percebendo é isso, que a gente tem a capacidade de mudar o mundo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E então, depois disso, eu que também era tão avesso à política, a sindicatos e tudo, fui percebendo que se eu tenho desejo de um mundo melhor e tudo, eu tenho que, sim, me interessar por política, por me envolver na sociedade, para poder deixar o meu legado de um lugar melhor para minha filha, para os meus netos, né? E é isso. Então, eu primeiro fui convidado para participar da Associação dos Lojistas do Flamboyant, Aslof. Sim. Ali foi um aprendizado muito grande. A partir daí a nossa diretoria também percebeu a necessidade de se envolver no sindicato patronal, que é o Sindilojas, que definia tantas particularidades e a própria CCT, que rege a legislação para os nossos colaboradores, e que às vezes a gente não participava de nada. E que a gente começou a participar e perceber que muitas pessoas que estavam lá no sindicato nem mesmo empresários eram, às vezes eram pessoas aposentadas. Sim. E tudo, e que não sentia na pele as dores do empresário. Perfeito. E então a gente foi se envolvendo e hoje estamos lá, inclusive acabamos de assumir uma nova diretoria, onde a Marisa é a nossa presidente, e tem mais uma diretoria toda ela, sem exceção, composta por varejistas, empresários que sentem a dor, que paga boleto e que quer realmente contribuir para que a gente tenha um ambiente mais saudável, um ambiente mais favorável para negócio. Em relação ao que você estava falando a Goiânia, além disso, até porque eu assumi a diretoria voltada para o varejo da região metropolitana de Goiânia. Sim. O que eu quero, o que eu estou buscando é uma forma de contribuir, principalmente para essa área que eu sou tão sensível, que é a urbanização, que é melhorar a conscientização das pessoas em relação a não jogar lixo na rua, a cuidar melhor das praças e tudo. E então eu estou assim
de novo, a coragem. Isso acho que é muito legal e importante para vocês. Como, por exemplo, tudo nasce primeiro de um sonho, de um pensamento. Nada nasceu sem passar por esse estágio, né? Essa cadeira aqui, ela nasceu da cabeça de alguém. Né? Então, primeiro teve na imaginação. Mas o sucesso foi que essa pessoa conseguiu trazer alguma coisa que estava na cabeça dele e hoje a gente está aqui acomodado, bem acomodado nessa cadeira. Então, começa assim. Então, primeiro eu tive uma ideia, aí depois você falou assim, mas, gente, quem que vai dar atenção para essa ideia? Que ideia mirabolante, né? Ninguém vai dar atenção para isso. Passa um pouquinho, você começa a ter a coragem de comentar com um, comenta com o outro, aí você já sente um pouquinho mais seguro. Então, agora eu estou nessa fase de compartilhar com pessoas, já começar a estudar alguma coisa de legislação e de estruturar um projeto para que eu possa, na sequência, apresentar para o poder público, que é um projeto que eu estou chamando de Portal Goiânia Próspera, Sim. que é o trajeto da BR-153, que inicia ali na saída do aeroporto e vai até o trevo ali do Flamboyant, que é a 020, Sim. que para mim é o primeiro contato, tanto que um forasteiro tem com a nossa capital, como até mesmo das pessoas daqui que estão indo para fora. Então, o que está no meu pensamento? Se a gente pega primeiro um pequeno trecho e consegue tirar todo o lixo que a gente vê na margem da rodovia desse trecho, começa a cuidar do paisagismo, inclusive cuidar e colocar espécies que é do cerrado, valorizar o que é nosso, o que a gente está vivendo, né? De ter essa sensibilidade. Gente, eu fico impressionado de como que as pessoas não entendem e não valorizam a riqueza e beleza da vegetação do cerrado. Não, eu, por exemplo, lá em frente ao nosso escritório, tem uma Avenida Guarujá, e eu fiquei desde quando eu mudei para lá em final de 23, tentando achar mudas de IP para me plantar nesses canteiros, porque lá tem o jamelão, né? Sim. E o jamelão dizem que querem tirar, né? A prefeitura. Acho que até uma espécie estrangeira, se não me engano. E aí eu não consigo achar. Porque eu falei, cara, que bonito, né? Quando chega na época da seca, ele floresce, o amarelo, o rosa, o branco, enfim. São coisas que, em vez de plantar um jamelão, por que não planta uma manga? Né? Por que não planta um abacate? Um caju, gente, que é uma árvore mais bonita que o caju. Um goiaba. O cajuzinho do cerrado. Então são coisas que eu gostei dessa ideia sua, acho que faz jus, por exemplo, se for esperar, às vezes, o poder público, por que não você fazer? Você aproveitar a sua praça da frente, o seu Sim. canteiro, o nosso canteiro da frente do nosso escritório, quem roçava, agora a prefeitura começou a roçar, mas há um tempo atrás, que não estava roçando, era nós. O jardineiro que vai lá no nosso escritório uma vez por mês, eu falo, essa frente aqui, você roça. Eu plantei um pé de limão, plantei um pé de abacate lá na frente, porque é para cuidar, né? Eu falei, pelo menos a nossa frente tem que cuidar, deixar mais limpo, mais agradável, né? Sim, mas assim, o propósito desse projeto somente é uma questão que eu chamo de didática. Sim. Então, o que eu gostaria é de que esse trecho começasse a sensibilizar as pessoas, então, dessa importância, desse cuidado com limpeza, com paisagismo, com a urbanização. Então, desde a questão... hoje, Goiânia é muito respeitada no Brasil e fora como uma cidade que é muito arborizada, muito próspera. A gente tem grandes empreendimentos aí, mas eu acho que é um contraste a pessoa sair do aeroporto ali porque assim, acho que eu estou trazendo o meu contato com o mundo exterior próximo, somente a Europa, que você sai do aeroporto, já é um contraste tão agradável, você olha assim, mas tudo tão bem cuidado, tão Sim. limpo. Então, é um pouco de criar essa consciência, de impressionar, não
pela imponência do maior prédio do Brasil, Sim. não e sim por um lugar que é cuidado, que e as pessoas têm que entender que em todo uma cultura, um lugar só é valorizado quando as pessoas se valorizam. Perfeito. Ninguém gosta de... Então, qual que é a graça que um europeu, um americano vai ter de chegar aqui e ver que a gente fez... então, o nosso paisagismo todo de pinheiros, de espécimes europeias. Contraditório, né? Espécie europeia, ou, por exemplo, se você vai na Toscana, tem a vegetação característica de lá, faz parte daquele lugar. Sim. Você não vai plantar hortênsias aqui, né? Exatamente. Você tem que... O bacana é a pessoa entender, cara, o cerrado então é assim. Nossa, quanta vegetação. Essa questão da característica dos caules, de cascas grossas, é peculiar e só nossa. Né? Então, isso a gente tem que ter, primeiro, é o que eu falo desse autoconhecimento, e de se conhecer e de se valorizar, e aí entender que ao que você se valorizar, que você vai ser valorizado. Então, não só então esse projeto de mostrar para as pessoas forasteiras, mas também e principalmente para o público interno, de ter essa sensibilidade e ele começar a replicar isso no seu bairro, né, perto de onde mora. É um projeto educacional, né? Isso. Rodrigo, estamos caminhando para o encerramento e eu gostaria de fazer umas perguntas para você, né? Que conselho você daria para quem quer empreender hoje? Acho que eu já respondi, né? Mas o primeiro é acreditar em si. Acreditar nas suas ideias, por mais malucas que elas pareçam. É óbvio que é prudente você validar, né? Mas acredite, se você acha que tem coerência e tudo, acredite e por fim, tenha coragem. Lute pelo aquilo que você acredite, por mais que as pessoas falem que não vai dar certo, que você encontre dificuldades, você vai ver que todos os grandes empreendedores, as pessoas que deram certo na vida, elas passaram por períodos de provação e o que elas têm de diferente foi a capacidade de superar esses desafios. Bacana. Rodrigo, o que você falaria para aquele garoto, não digo nem de 5, né? Eu lembro você falar do seu de 5, de 11 e de 16, mas o que o Rodrigo de hoje falaria para o Rodrigo de 16 ou de 11 anos? Essa é difícil. O Rodrigo olhando para aquele menino lá, o que você falaria para ele? Uma coisa que eu tive a oportunidade de dizer para mim mesmo é que eu disse o seguinte: quando eu cheguei numa fase em que eu senti que eu tinha realizado tudo aqueles sonhos básicos da infância, eu falei, nossa, se eu soubesse que ia ser tão agradável essa sensação de ter vencido, eu tinha filmado a dificuldade do passado. Eu também já pensei isso, sabia? Então, o que eu digo, poderia dizer para esse jovem ou para mim mesmo não se angustie pela dificuldade, ela faz parte e é ela que vai valorizar o seu sucesso. Gente, não tem sucesso sem dor. Né? O porquê que muitas pessoas, talvez herdeiros e tal, se frustram? Porque é uma conquista que foi obtida sem dor. Todo o processo de crescimento, de aprendizado e tudo, ele passa pela dor, né? Então, o que eu diria é isso. Viva o hoje, aprenda com o desafio, com a dor, porque é através dele que você vai ter a satisfação da superação. Perfeito, Rodrigo. Concordo com você. Também acho que aquela história, né? Sem sacrifício não tem vitórias, né? E, Rodrigo, onde que as pessoas podem acompanhar o Rodrigo, os seus projetos? Se quiser falar sobre o teu Instagram, sobre sites, quem as pessoas querem saber do Rodrigo ou das suas empresas? Onde que eles te encontram?
Sandro, olha só, a gente tem que viver os desafios e a humildade de romper algumas dificuldades. Então, eu sempre fui uma pessoa que teve dificuldade de se expor, de trabalhar com as redes sociais. O meu Instagram, ele deve ter, deve ter não, eu sei, eu coloquei uma foto de um pedal que eu fiz em Israel, que muito me orgulha, da minha esposa com a minha filha, e ultimamente eu compartilhei um com o escritório de arquitetura que me ajudou a concepção do primogênito. Então, era uma dificuldade minha, mas eu procurei ajuda e então em breve eu vou estar abrindo o meu Instagram e vou estar começando, e até agora também já estou sentindo essa necessidade de compartilhar, de dividir isso com as pessoas. Então, mas hoje o meu Instagram pessoal é o oficial Rodrigo Hack, e também estou prestes a lançar o Instagram da Hack para Viver, né, que é o RAC para Viver. Bacana. E também tem a Ventura, né? Ventura Móveis. E tem a Ventura Móveis, na verdade, Ventura Casa, né? Perdão, Ventura Casa. E tem o Instagram dela, Ventura Casa. Ventura Casa, que eu recomendo, hein? Uma baita loja para as mulheres, né? Que eu falo assim, homens, eu acredito, eu fui lá e fiquei encantado, mas... Para todos que são sensíveis a uma morada mais aconchegante, mais saudável. A gente tem uma curadoria bem diferente bacana. Lá na Ventura Eu lembrei Casa. que agora uma cliente que eu vou te indicar, lembrei agora aqui na cabeça, está reformando uma casa e ela vai ser... Vou te indicar ela lá. A gente lá na Ventura, a gente está querendo dizer que a gente está tendo uma curadoria para um design que saia do óbvio. Bacana. E também, claro, né, as lojas Sestini, né? Que Sim. estão aí nos shoppings. Sestini está no Flamboyant, no Goiânia Shopping, no Passeio, no Buriti Shopping e no Bougainville. Bacana, pessoal. Bom, Rodrigo, eu agradeço a sua participação, né? Eu tinha certeza que seria um bate-papo fantástico. Você é uma pessoa que eu estou te conhecendo, admirável, teu perfil, teu jeito, tua postura, sua esposa, né? Que eu conheci, vocês são um casal muito bacana. Fico feliz, Thiago, ter indicado o Rodrigo. Você tinha me falado, é uma pessoa ímpar e realmente, parabéns, tá? E agradeço por esse episódio e espero encontrá-los vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado, até a próxima.